Essa sou eu, o Photoshop, obviamente. Bom, falar aqui um pouquinho sobre... Eu vim até com a mesma blusa, para vocês verem que sou eu ali na foto, tá? É um pouco editada somente. Bom, como ele já falou, eu tenho 25 anos de carreira, né, desenvolvida como executiva, não vou repetir. Falando um pouco da minha formação, sou formada em Psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, fiz MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão de Pessoas pela USP, e também tenho formação como coach profissional e de carreira pelo SLAC, mentora profissional pela Roosevelt University e conselheira de administração pelo IBGC. Antes de eu começar aqui, eu vou falar um pouquinho, 5 minutos da minha carreira, da minha trajetória, tá? Bom, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Essa é uma frase da Carta de Laodiceia, do livro de Apocalipse, que eu escutei numa missa quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. E eu, obviamente, que ali tinha um contexto religioso, mas que eu levei para a minha vida. Eu entendi que na vida a gente não... decidi que a gente tem que colocar paixão e entusiasmo por tudo que a gente faz. E essa frase sempre permeou a minha vida, a vida inteira. Sempre busquei colocar paixão em tudo que faço e tudo que fiz. E, obviamente, escolhi trabalhar com pessoas por entender que são as pessoas que movem tudo. Eu sou filha de sertanejos, fui criada numa cidade chamada Tacaratu. Alguém conhece Tacaratu? Quem conhecer ganha um brinde. Fica no sertão de Pernambuco. Depois fui para Recife, então fui criada entre Recife e Tacaratu. E lá no sertão eu aprendi muito, uma das primeiras lições que levaram para a minha vida inteira, sobre resiliência, sobre força, quando não tem nada, sobre resiliência. Essa mulher aqui era minha avó, a dona Hermínia. A minha avó era uma viúva, tinha 5 filhos, e ela tinha um comércio de tecido nessa pequena cidade de Tacaratu. E a minha avó sempre me mostrou de uma forma muito silenciosa, né, ela nunca precisou discursar sobre empoderamento feminino, ela nunca falou sobre isso, mas eu via que mulher podia estar onde ela quisesse, sem nenhum discurso, né? E eu gostava de passar as férias nessa cidade, e eu ficava muito atrás do balcão, vendendo. Então, enquanto as meninas estavam brincando de boneca, eu queria vender. E eu descobri ali que eu ia trabalhar. Eu gostava dessa coisa de vender. E aí eu comecei a vender. Na minha adolescência, eu vendia Natura, eu vendia Avon, eu era aquela que chegava na festa de família, já abria o catálogo e falava: você não quer comprar? E eu vendia lamparina, vendia brigadeiro, vendia sinalizador de placa de rua. Então, era uma pentelha, na verdade. Eu encostava em alguém e queria vender alguma coisa. Eu era conhecida por isso, lá vem a vendedora, né? E eu descobri que eu gostava de vender não necessariamente pelo dinheiro, mas pelo prazer de persuadir alguém a comprar algo que a pessoa não queria comprar, mas que eu tinha criado uma necessidade nessa pessoa com o meu poder de persuasão. Então, com meus 14, 15 anos, eu entendi isso. Eu entendi que eu podia criar uma necessidade em alguém de algo que a pessoa nem queria. E aí 3 coisas me motivaram. Assim, eu cresci numa família de classe média baixa. Eu andava de Kombi. E eu odiava andar de Kombi. Quem aqui já andou de Kombi? De ônibus? Metrô? Então, dureza. E eu não gostava de andar de Kombi. Eu tinha raiva, eu olhava para o carro do lado e falava: um dia eu vou andar de carro. Quero ter o meu carro, eu não vou andar de Kombi. A outra coisa era ar-condicionado, né? Eu morava em Recife, calor do cão. E meu pai falava assim, na minha casa tinha um ar-condicionado, então meu pai dizia: quando fizer muito calor, eu posso ligar o ar-condicionado e todo mundo vai dormir no quarto. Eu, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Só que todo dia fazia muito calor. Então, quando ele dizia assim, quando vai fazer muito calor, era muito calor mesmo. E eu falava: um dia eu vou ganhar dinheiro para poder ter um ar-condicionado e pagar minha conta. Não preciso nem explicar que na minha casa tem ar-condicionado até na cozinha, né? Assim, sou louca do ar-condicionado. Então, traumas. E a outra coisa que eu queria muito, uma calça jeans da M-Officer, que na época era o hit, e o meu pai não deixava eu comprar.
porque ele dizia que não tinha dinheiro, que era uma besteira, comprar, que era coisa de marca, que era dar dinheiro só para a marca. Imagina, né? Se pensasse, hoje estava morrendo de fome, né? E aí, essas 3 coisas me deram, assim, obviamente foram mais, mas me deram muita vontade de crescer e de sair daquele lugar. Em 1998, eu arrumei meu primeiro emprego no Shopping Center Recife, como vendedora de uma loja de brinquedo, aquela ali de preto sou eu. E, nesse mesmo ano, um amigo meu que estava abrindo uma loja de produtos importados em Recife, chamada Madison, ele me falou assim, estou chamando uma galera para ir para Nova York, a gente vai ficar 2 dias em Nova York, você vai trazer roupa e voltar. Uma mula, né? Só que não era droga, era roupa, que era para não pagar imposto. Na época eu nem sabia, Nova York, eu vou embora. Entrei no avião com ele, não tinha dinheiro, comecei a passear, minha única atividade era trazer roupa. Eis que eu fui para fazer uma visita ali às Torres Gêmeas, e eu estava embaixo ali, e vi aquelas mulheres andando de taie, para lá e para cá, dos seus saltos. E aí eu olhei e falei assim, rapaz, eu não sei quem são essas mulheres, mas eu quero ser igual a elas. Eu vou virar esse negócio aí, trabalhar nessas empresas aí. E eu decidi que eu queria virar executiva. E, a partir daí, quando eu voltei, eu já voltei muito decidida a entrar em multinacional e a fazer uma carreira como executiva. Então, basicamente, aqui, essa foi a minha trajetória, né? Em 1998, quando eu estava como vendedora, quando eu decidi ir para Nova York, depois, em 2009, um ano depois de entrar na Latam, eu virei diretora de RH, eu fui a diretora de RH mais nova da Latam. Passei pela Ford, entrei como trainee, saí como gerente de RH, fui para a Embraer, Santer, The Body Shop, e há 7 anos eu estou na Lacoste, meu cargo mais recente é RH Experiência do Cliente, passei já por outras áreas, por áreas comerciais. Então, isso aqui é um pouquinho aqui da minha carreira e da minha história. Mas eu não estou aqui para falar de mim, tá? Eu estou aqui para falar primeiro, de um assunto que eu sou muito apaixonado, que é a cultura, e como é que a cultura e influência ajudam no processo de transformação, né? Quem aqui está trabalhando em algum processo de transformação? Transformação digital? É isso? Bom, eu queria começar perguntando para vocês o que é cultura. Quem aí quer falar que é cultura? Como eu não gosto de quem não participa, eu estou oferecendo 20% de desconto no site da Lacoste. Não, 30%. Não, 30% não, 40% de desconto. Quem quer para responder? Olha, o ser humano é foda. Um estímulo desse, né, tem que participar. A minha esposa é de Custódia, lá pertinho da cidade que você nasceu. Mas cultura, eu gosto de dizer que é o conjunto de práticas observáveis numa sociedade. Então, aquilo que é majoritariamente observado, eu posso chamar isso de cultura. Muito bem, muito bom. A verdade é que cultura, né, quando a gente fala de cultura empresarial, ela não é aquilo que está na parede, né? Ela não é o que está no slogan. É aquilo que as pessoas vivenciam todos os dias, né? É aquilo que norteia as pessoas. Então, tem uma definição de cultura que eu gosto muito de usar, é que cultura é o jeito de pensar e fazer de uma organização. Então, você imagina um almoço de família, né? Eu costumo, no domingo, na casa de vocês ou na casa daquela tia. Você já sabe, minha tia vai fazer isso, aquela que vai falar mal de ninguém, aquela que vai perguntar aquilo. Então, cultura é aquilo que que você já sabe como é que as pessoas vão agir, mesmo sem ter nada escrito, né? É aquilo que direciona comportamento, é aquilo que você já sabe que vai acontecer dentro da empresa. E aí, quando a gente fala de cultura, a verdade é que toda empresa ela já tem uma cultura definida, né? Já existe. Às vezes a cultura ela não está lá tão clara, tão explícita, não está na parede, ela não está na cabeça das pessoas, mas ela existe. Às vezes é uma cultura mais fraca, às vezes é uma cultura mais forte. Na empresa de vocês, a cultura é forte? Quem tem uma empresa de cultura bem forte? Todo mundo sabe o que tem que fazer, como é que é? Ninguém? Tem? Fala um pouquinho. 40% de desconto também. Eu fiz uma transição de carreira agora e fui para uma empresa de cultura forte.
meio acadêmico, e tem uma cultura de debate, e o pensamento é construído em diversas pessoas, que leva a uma resistência de tomada de decisões que vão desagradar algumas coisas. Então, tende muito à pesquisa e ao equilíbrio, e aí eu estou me adaptando. Muito legal. Então, é uma empresa que já tem uma cultura definida, uma cultura muito clara. Mas a maioria das empresas de vocês existe uma cultura. Quando a cultura é muito fraca, quando ela não está tão bem definida, fica muito mais difícil direcionar comportamento. A pergunta aqui é: a cultura ela acelera ou ela sabota a estratégia? O que vocês acham? Ela pode ser um grande sabotador da estratégia. Né? Tem muita empresa que fala assim: eu sou uma empresa de inovação, mas não permite o erro. Como é que você quer inovar raios se você não permite o erro? Não vai inovar nunca. Né? Tem empresa que fala: eu sou super centrado no cliente, mas as pessoas não têm autonomia para resolver um problema quando o cliente tem um problema. Aí tem empresa que fala assim: não, eu sou super ágil, quero ser uma empresa ágil, mas é muito hierarquizada. Não vai ser ágil nunca. Então, quando tem um desalinhamento entre o que a cultura prega e a forma como as pessoas agem ou deveriam agir, isso dá atrito, isso dá confusão, isso atrapalha a estratégia, atrapalha o resultado. E aí, por que raios aqui, gente, estou falando sobre cultura para vocês, né? Opa. Porque a transformação digital, ela não é só sobre software, ela também é sobre cultura. Né? A transformação ela não acontece se não houver uma cultura que acompanhe essa transformação. E aí, a transformação digital ela não é projeto de TI e nem de PMO. De quem que é a transformação digital? Vamos ver quem sabe. Vamos aqui para o meio, o povo está muito quieto, eu não vejo nada. Quem que quer responder aqui? De quem que é a transformação digital? Quem quer? 40%? 50%? A transformação é da empresa, né? Então, no fim do dia, a gente está falando que eu tenho uma empresa que está mudando o comportamento, que precisa seguir mercado e ter uma estratégia. Então, aqui ela não é de uma área nem de outra. A TI acelera essa transformação, mas ela é apenas um meio. A empresa é responsável, a estratégia e a cultura tem que levar a gente a isso. Muito bom. Como é teu nome? Obrigada, Bruna. Quem mais quer falar sobre transformação digital? 40%. Alguém quer falar de quem é a transformação digital? Gente, a transformação digital, ela é das pessoas. Sistemas não transformam empresas. Quem transforma empresas são as pessoas. E isso precisa ficar muito claro. E por que isso é importante? Porque as pessoas só agem através de comportamento. E cultura molda comportamento. E comportamento gera ação. E ação gera resultado. Se isso tudo não estiver alinhado, há uma grande chance da transformação não acontecer. Então, vocês que são gestores de pessoas, gestores de projetos, gestores de transformação, vocês precisam dominar a gestão da mudança de comportamento. Está claro? Vocês concordam comigo que onde que emperra é nas pessoas, certo? Só que a notícia ruim é que mudar comportamento é muito difícil. Quem aí é gestor de pessoas? É difícil ou não é? Não é? Sabe por que mudar comportamento é difícil? Porque os nossos comportamentos, eles são... desculpa, eu sei que você estava chamando. Mudar comportamento é muito difícil, porque comportamento é um conjunto de valores e crenças que a gente já adquiriu e que eles viram hábitos. E mudar hábito, é muito difícil.
Muito difícil mudar hábito. Sabe por que é difícil mudar hábito? Porque hábito é economia de energia cerebral. É tudo que a gente faz e a gente não pensa. Hábito. Quem aqui já começou a fazer exercício e não fazia? Todo dia. É difícil ou não é? Você mudou um hábito. E aí falam, né, que você precisa de 3 meses seguidos fazendo a mesma coisa para mudar hábito. Porque quando a gente muda um hábito, a gente desconstrói o cérebro da gente. A gente precisa começar a pensar naquilo que a gente tem que fazer. O hábito não. Eu acordo, levanto, escovo o dente. Vira um hábito. Eu não preciso mais pensar, nossa, agora eu vou ter que escovar o dente, ou agora eu vou ter que fazer um chá. Então, tudo aquilo que a gente faz automaticamente vira hábito. Hábito é economia de energia cerebral, né? Então, por isso que é muito difícil desconstruir. Só que é hábito que muda o comportamento. Então, o cérebro humano ele foi programado para resistir exatamente o que as empresas mais precisam, que é a mudança. As empresas querem inovação. O cérebro quer previsibilidade. As empresas querem mudança. O cérebro quer estabilidade. As empresas querem agilidade, inovação, mudança, rapidez. O cérebro quer comodidade. Não, mas eu quero ficar aqui, mas estava funcionando, né? E é por isso, gente, que é muito importante. Agora eu vou dar uma dica de ouro, peraí. Anotem aí no seu celular. Não pega o celular, não, senão vocês não voltam. Quem veio de graça já vai valer aqui, já tem que pagar o ingresso. É o seguinte, se vocês querem dominar comportamento humano como líderes, estudem sobre neurociência. Porque eu já li o livro das pessoas, das pessoas do líder eficaz. Porque tem um líder 360. Porque tem um líder inspirador. Esquece. Leia e estude sobre neurociência. Vou contar uma coisa aqui para vocês, já que eu contei que no começo da minha carreira eu era muambeira. Seguinte, meu marido, eu me casei de novo, e aí um dia eu cheguei para o meu marido e falei assim para ele, está filmando, né? Não sei se eu deveria contar isso agora, é que eu vou para o terceiro. Eu vou contar. Ele não está aqui. Eu cheguei e falei assim pro meu marido, olha, seguinte, Beto, nem adianta me dar flor, chocolate, essas coisas eu não gosto. Eu gosto de joia. Se quiser me dar um presente, você demora, capricha. Aí ele falou assim para mim, nossa, mas eu fui casado 20 anos no meu primeiro casamento, sempre namorei, eu nunca dei uma joia para uma mulher, mas nunca. Eu olhei e falei, putz, vou entender, né? O que está por trás desse comportamento, sob o ponto de vista da neurociência. E aí eu comecei a entender, e aí eu vi que a questão dele era assim, se eu der e me separar, ela vai ficar com a joia. Então, a questão dele era assim, como se ele pegasse o investimento, colocasse em mim e separasse. Aí eu falei assim, bom, toda vez que eu passava em frente a uma joalheria, eu falava, amor, eu te amo, a gente vai ficar junto para sempre, né? Toda vez. Aí eu pegava e dizia assim, nossa, a aliança é um negócio para sempre, né? Pulseira, eu lembro dessa pessoa que me deu essa pulseira a vida inteira. É uma coisa eterna. Eu entendi que a questão da eternidade estava muito ligada, né? Ele não queria a perenidade. Vai que eu dou, termina e ela fica com as joias. Mas eu também não podia prometer que devolveria. Porque eu também devolvo. Deu. Devolvo nem a pau. E aí ele começou, me deu joia, né? Me deu a primeira. E aí, meu filho, eu chorei, fiz aqueles pá. Porque aí eu entendi que tinha outra coisa, a recompensa emocional, que ele sentia toda vez que ele me dava. Então, assim, minha gente, se eu conseguir tirar joia de homem, se vocês entenderem de neurociência, veja, vocês vão tirar tudo da empresa. Entendeu? Das pessoas. Eu tirei do meu marido, capricorniano, assim, ó. Dá tchau para ninguém. Então, mas o que eu fiz? Eu não fui mandando fotinho no Instagram, falando, eu adorei esse anel. Não, fui pelas beiradas, fui entendendo o que estava por trás desse comportamento. Então, vocês, como gestores, fiquem atentos a comportamento.
É a neurociência da mudança, né? Porque toda transformação, ela ativa o cérebro. Uma ameaça para o cérebro. O cérebro, ele quer ficar... Eu não quero mudança. Chegou uma novidade. Tem uma novidade. Vai acontecer isso. O que as pessoas fazem? Opa, se retrai. Começam a buscar defeitos. Começam a buscar desculpas. Porque eu não quero mudar. Isso é do ser humano, né? Todo mundo é assim, instintivamente. Até que a gente mostre o valor. Até que essa pessoa veja vantagem. Mas, via de regra, é assim que o nosso cérebro recebe as novidades. Opa, chegou isso, espera aí, deixa eu ver primeiro, né? E aí, a mudança de comportamento, ela só acontece quando tem mudança de hábito. O que acontece antes? A pessoa recebe... antes eu recebi uma demanda, eu abro o Excel, eu vou resolver do jeito antigo, e aí eu sou foda. Desculpa o palavrão. Eu domino, nossa, eu sou muito veloz, já sei, faço aqui há anos, estou aqui há anos nessa empresa, meu filho. Ninguém domina mais isso aqui do que eu. Aí vem Business Map. Nossa, vamos implementar o Business Map. Aí a pessoa fala, não, como assim, gente? Isso aqui não vai dar certo, já vi várias vezes. Isso aqui é mais uma plataforma, mais sistema, imagina. Porque eu vou ter que abrir a plataforma, vou ter que aprender um fluxo novo, vou ter que pensar mais. E aí vai me dar uma sensação de lentidão. Por quê? Você não domina mais aquilo. Você não faz tão rápido como você fazia antes. Até ninguém encontrar vantagem. Quando encontra vantagem ou recompensa, o jogo vira. E o que acontece é que muita gente está tentando implementar sistemas, processos, goela abaixo, e não está mostrando vantagem, e não está incentivando ou recompensando. E aí, para mudar hábito, gente, você tem que dar incentivo. Primeira coisa é o seguinte, o ser humano quer ver vantagem. Olha, mas a gente está implementando aqui a AI, que vai mudar, que isso, que aquilo. O que ganha com isso? Então, a diferença é que você não está implementando um sistema que vai mudar a vida da empresa. Você está implementando um sistema que vai mudar a vida daquela pessoa. Então, você tem que dar vantagem para aquela pessoa. Ela tem que enxergar qual é a vantagem para mim. O que eu ganho com isso? E quando a gente comunica isso, o engajamento é totalmente diferente. A segunda coisa é ganho de status, né? Tem gente que gosta de palco, que quer status. Então, identifica na empresa quem são aquelas pessoas que gostam de palco. Vão ser os primeiros usuários, vão ser os ambassadors, vão ser os influencers. Porque essas pessoas querem status. Então, dê status para elas. O outro ponto é a redução da dor. Então, o que você vai resolver para mim? Qual é o meu problema? Então, vou trabalhar menos, vou ganhar horas, vou resolver o meu problema de lentidão, vai ser mais ágil, vou ter mais dados à vista, vou parar de ter que procurar em vários lugares. É muito diferente quando a gente coloca para uma pessoa que eu vou reduzir a dor dela, é diferente de quando eu falo da qualidade, da eficiência daquele sistema XPTO. A outra coisa é recompensa rápida. Então, você vai implementar um roadmap de 3 anos, que só daqui a 3 anos a pessoa vai ver algo, esquece. Quais são os primeiros quick wins, né? Quais são os primeiros ganhos que essa pessoa vai ter? O que está mais fácil, o que está mais latente? Isso tem que começar primeiro. Então, as pessoas têm que ver ganho rápido, né? Quando a gente olha assim, por que o Mondial é o sucesso que é? É facilidade, né? Pô, meta negócio... eu nunca tomei ainda. Bota a seringa, porra, parou a fome. Não precisa fazer nada. Nada para ficar na TV, olhando. Eu não vou nunca mais na academia. Maravilha. O cara dá o dinheiro que não tem, mas vai tomar um monte de ar, né? Então, a recompensa rápida, ela atrai qualquer ser humano. E aí, uma outra coisa que é muito importante é a questão da comunicação.
a forma como você se comunica. Então, tem líder que comunica pela lógica, mas as pessoas decidem pela emoção. Ok, what does it mean? Para quem não sabe inglês, eu perguntei o que isso significa. Bom, significa que quando eu falo com alguém de uma forma lógica, simplesmente explicando o processo, o sistema, a parte técnica, as pessoas não decidem por isso. Mas quando eu toco nos sentimentos, quando eu começo a entender qual é o medo que essa pessoa pode ter na chegada desse novo sistema, nesse novo projeto, né? O que essa pessoa pode sentir? E eu começo a identificar e comunicar, me comunicar dessa forma, as pessoas começam a decidir, porque eu sei que você entendeu o meu medo. Eu entendi que você entendeu por que eu estou resistente. Eu entendi porque você entendeu porque eu estou com medo. Então, quando a comunicação ela passa pela emoção, a tua chance de engajar e de influenciar as pessoas é muito maior. E aí a gente fala também de influência, né? O papel do líder de transformação, porque assim, vocês não implementam somente plataformas, sistemas, projetos. Vocês influenciam o comportamento. Porque influenciar comportamento é condição sine qua non para a implementação do que vocês querem. É só através das pessoas. E aí, há muita gente acho que deve dizer assim, eu não sou gestor. Como é que eu faço para influenciar as pessoas se eu não tenho necessariamente um cargo de liderança? Liderança vem de influência, né? Você pode ter o cargo de líder e não influenciar ninguém. Você somente manda e as pessoas obedecem. Influência é uma coisa totalmente diferente. Quando eu influencio, você quer me seguir, né? Eu te persuadi. Então, a primeira coisa é credibilidade. Você precisa ter credibilidade. Não existe influência sem credibilidade. Sinto muito informar. Nem com liderança. Então, se você tem credibilidade no meio que você atua, se você sabe do que você está falando, se você é uma referência naquilo, se você estudou para fazer aquilo, se você já implementou, se você sabe responder todas as perguntas, é um primeiro caminho para você influenciar pessoas. A segunda coisa é relacionamento. Essa é uma habilidade importantíssima. Saber navegar na empresa. Seja na sua empresa, seja na empresa dos outros. A habilidade de relacionamento é muito importante. Ai, como é que eu construo? Almoço, café, reunião, entendendo, se aproximando, não ficando somente no teu ciclo, né, no teu quadrado. Então, a habilidade de se relacionar com as pessoas, a habilidade de conversar, de conhecer, de sondar, ela é muito importante para você influenciar. A terceira questão é stakeholders. Então, identificar quem são os stakeholders dentro da tua empresa. Ou seja, os formadores de opinião, as pessoas que são importantes, as pessoas que conseguem se relacionar com outras pessoas, as pessoas que têm um poder de influência sobre as outras pessoas. Porque você sozinho não faz nada, mas você com um time você faz muito mais. Então, ter pessoas que são importantes dentro da empresa, que cumprem o projeto, que cumprem a transformação, que cumprem aquilo que você acredita, é super importante. Independente da área que você atua, independente daquilo que você está fazendo. Tá? Dica de vida. Você precisa de stakeholders dentro da empresa que você trabalha, ou dentro do ecossistema que você atua. A quarta coisa é relevância. Então, assim, você tem que mostrar por que o teu trabalho é relevante, porque aquilo que você está implementando é relevante, porque aquilo que você está falando vai fazer diferença na vida das pessoas, porque aquilo está ligado ali, ó, a vantagem, a incentivo, a ganho. Né? Então, mostrar relevância é muito importante. Por fim, envolvimento. As pessoas não entendem que quanto mais cedo e quanto mais gente você envolver nos teus projetos, nas tuas ações, mais conectadas com vocês elas vão ficar. Então, envolver desde cedo, desde antes de começar, né?
continuar envolvendo as pessoas certas o tempo inteiro. Então, tem muita gente que quer fazer projeto, implementar projeto a forceps e não sabe a importância do envolvimento temprano, cedo, das pessoas. Então, envolvam as pessoas que precisam ser envolvidas. Comuniquem, criem grupo de WhatsApp, chat, Teams, whatever. Tá? E aí eu vou falar também sobre os 5 pilares da influência. O que é muito importante para influenciar pessoas? Clareza. As pessoas detestam gente complicada, que faz burocracia, que não sabe explicar, que não faz a coisa simples. Então, procurem simplificar tudo aquilo que vocês querem fazer e implementar. E como é que simplifica? Pensa. Simplificar é aonde eu tiro atrito. Onde tem atrito, onde pode gerar confusão, falta de entendimento, falta de clareza, gente, agora me fugiu a palavra em português, como se fosse tudo aquilo que pode gerar fofoca, que pode gerar briga. Então, seja claro, simples, tudo aquilo que também pode afastar. Ai, nossa, isso aqui é muito complicado, isso é burocrático. Então, quanto mais clara for a sua comunicação, quanto mais claro você colocar Gente, agora fugiu, TDAH. As vantagens daquilo que você quer implementar para as pessoas, maior a tua capacidade de influenciar. A segunda coisa é confiança. A gente só trabalha e dá a mão para aquilo, para quem a gente confia. Então, confiança, ela gera segurança psicológica mesmo. Então, prometer aquilo que vai cumprir. Dar clareza a prazo, meta. É assim que você cria laços de confiança, mostrando segurança, tendo clareza. Muita gente fica com medo, né, na hora de implementar um novo projeto ou um novo sistema, porque fala, eu acho que vou perder meu emprego. Isso aqui vai ser para reduzir a minha área. Isso aqui vai ser para, de repente, vai ter que cortar alguém. Isso aqui pode custar meu emprego. Primeira coisa é você ter clareza, né, falar a verdade sempre. Isso causa conexão. Toda vez que eu me sinto seguro, eu produzo mais. Eu entendo que eu estou num ambiente seguro. Pessoas inseguras não produzem. Pessoas inseguras ficam alocubrando o tempo inteiro o que vai acontecer com elas e não caminham para frente, só atrapalham. Repetição, consistência. Então, tem muita gente que fala assim, vamos implementar. Eu vou fazer um treinamento com a equipe, vou soltar um e-mail, todo mundo vai entender aquilo que a gente vai fazer e some e vai embora. Né? Principalmente quando você está implementando algo novo, a repetição ela é extremamente importante. Eu me lembro que quando eu entrei no Lacoste, a gente implementou um sistema de loja que era de sistema. Era o Endeavor na época, era a lista da vez. Eu que implementei. E aí as pessoas tinham uma resistência, porque tinha que entrar no sistema, colocar no sistema porque que a pessoa não tinha comprado. E aí, montamos o sistema e ninguém usava. Cara, por que não usa? Não, porque a gente está escrevendo no caderno. Eu falei, mas, em vez de escrever no caderno, por que não escreve no iPad? Porque se nem era uma coisa nova, né? Nossa, estou fazendo uma coisa que não existia. E aí eu descobri que o problema era o medo do sistema apagar, não funcionar. E aí, e perder essa memória. E aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa de errado aqui com essa história, né? E aí a gente criou uma campanha, né, de incentivo para que as pessoas fizessem todos os dias, na mesma hora, aquele exercício, para elas entenderem que era importante usar o sistema e não usar mais a folhinha de papel. Então, a repetição, a insistência, a constância é que faz as pessoas entenderem no cérebro delas que algo mudou. Outra coisa é o exemplo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é o que você faz fala tão alto que eu não preciso te escutar.
Então, o exemplo ele arrasta, né? Então, se você está falando que uma ferramenta, que um processo, ele é eficiente, que ele vai mudar, primeiro, a liderança precisa estar comprada com isso, porque as pessoas olham o que os líderes fazem. Então, se você está numa empresa tentando implementar algo e a tua liderança não está comprada com você, é um sinal vermelho. Você precisa parar, porque, de novo, não é projeto de TI, de PMO e nem de gestor único, né? O processo de mudança exige que a liderança esteja comprada com vocês. Então, só o exemplo é que vai fazer com que as pessoas utilizem aquilo que vocês querem implementar. Por fim, a narrativa, né? Qual é a narrativa que você vai usar? Né? As pessoas precisam enxergar propósito naquilo, né? Elas precisam enxergar ganho. E essa narrativa é muito importante. A narrativa hoje, ela é diferente da narrativa do passado. Nós vamos implementar uma nova plataforma que vai trazer muita eficiência e agilidade para a empresa. Ponto. Não. Agora você tem que pensar em tudo aquilo que eu falei, como é que eu influencio, quais são os stakeholders, o que essas pessoas vão entender de vantagem para elas, o que tem de ganho, qual é a dor que eu resolvo, qual é a perda que eu resolvo, qual é o ganho que vai ter, qual é a vantagem, né? Então, a narrativa, ela é diferente, ela tem que ser pensada para ela ser bem-sucedida. Então, conclusão aqui, de tudo que eu falei. Cultura pode ser um sabotador ou um alavancador da estratégia. Então, se a tua cultura não está alinhada com a estratégia da empresa, ela precisa estar alinhada. Vocês precisam criar alinhamento. A cultura faz com que as pessoas andem, pensem, façam e ajam da mesma forma, sem vocês precisarem estar falando o tempo inteiro, né? A cultura é o que recompensa, é o que incentiva, é o que driva comportamento. Então, cuidar da cultura é muito importante, não é só tarefa de RH. Cuidar da cultura é tarefa de toda liderança. Comportamento, né? Comportamento e hábitos. Comportamentos é que geram ações. Se você não tem ação, você não tem resultado, né? E para mudar comportamento, você precisa mudar hábito. E para mudar hábito, você precisa trazer incentivo, você precisa mostrar vantagem, você precisa influenciar as pessoas, né? Comunicação, um ativo super importante. Todo mundo fala, comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que as pessoas entendem. E a comunicação ela tem que ser intensa, e a comunicação ela tem que ser diversificada, porque as pessoas entendem de forma diferente, né? As pessoas assimilam a comunicação de forma diferente. Só que a comunicação ela também tem que ser emocional, ela também tem que ser envolvente, né? E, por fim, influência. Vocês têm um papel de influência, de mudança de comportamento. Não é sobre sistemas e tecnologia, é sobre pessoas. Obviamente que saber tecnicamente, vocês vão ter um monte de palestra hoje que eu vi falando, né, da parte técnica, é super legal, mas entender de pessoas, e principalmente dessa nova geração que tem, é uma condição importantíssima para vocês liderarem pessoas. E se vocês não lideram pessoas diretamente, vocês lideram pessoas 360 graus, né? Então, a competência e saber como influenciar as pessoas é muito importante, tá? Porque a transformação ela não acontece no Go Live, né? Ela acontece nas pessoas. É isso, gente. Obrigada. Eu deixo aqui meu Instagram, meu LinkedIn, e acho que a gente tem aí um tempo para pergunta e resposta, certo? Meu time tá... Aí, o som. Quer uma foto? Aqui, Carol. Quer bater uma foto sua? Pessoal, quem tem alguma pergunta para a Carolina, a gente tem um tempinho aqui para 2 perguntas. Curiosidades? Me ajuda a enxergar aí o pessoal que levantou a mão. Aí o sol. Uma pergunta. Aqui, ó. Eu vou lá. Eu vou. Peraí. Seu nome? Meu nome é Lucas Azevedo, eu sou Agile Coach no Sicredi e eu gostaria só de entender, Carol, tu coloca a cultura como sendo o primeiro ponto a ser mudado, mas eu, estudando um pouco mais sobre neurociência, o quanto a gente precisa mudar primeiro práticas para depois isso virar cultura?
Desculpa, o quanto precisa aprender? O quanto a gente precisa primeiro mudar práticas para que isso depois vire uma cultura? As duas coisas se complementam, né? Só que é o seguinte, se você não tem uma cultura definida... A cultura é o norte, né? Então, eu estou dizendo assim para todo mundo, para onde que eu vou, o que eu quero, o que eu quero fazer. E aí a prática acontece. Se eu começo a praticar... Obviamente que a prática ela vai dizer se eu estou alinhado com a cultura, né? Porque é o que eu falei, tem muita empresa que fala, eu quero inovação, e as pessoas não praticam inovação, praticam uma cultura de medo, onde ninguém pode errar, né? Tem um desalinhamento. Eu preciso consertar esse desalinhamento. Ou eu conserto a prática, o comportamento, os processos, ou eu vou fazer uma revisão da minha cultura. Mas a cultura, para mim, ela é a base, né, da casa. É onde eu digo para as pessoas como é que eu quero que essa empresa seja. E aí, isso dita tudo, né? Se eu falo que eu tenho uma empresa que é de livre autonomia, de criatividade, onde as pessoas têm que pensar, trazer inovação, e aí o meu escritório é um escritório cheio de porta, todo fechado, porque tudo comunica, né? Onde eu digo que as pessoas, eu quero uma cultura de liberdade de expressão, e as pessoas vêm todos vestidos da mesma forma. Não, eu tenho que rasgar meu dress code. Então, assim, a prática, obviamente, ela é importante, porque ela vai dizer o quão alinhado e o quão aderente eu estou com a minha cultura. Mas a prática ser uma cultura diferente é como se fosse baratas andando, sabe? Cada um para o seu lado. Então, quando a gente fala de culturas, né, com empresa muito forte, elas têm uma cultura tão forte que, às vezes, a gente nem está dentro delas. Nunca passou, nunca trabalhou, mas a gente já sabe. Então, quando a gente pensa, sei lá, em Apple, né, todo mundo pensa, nossa, inovação, né? Quando a gente vai na loja da Apple, todo mundo lá de camiseta. Então, assim, quer dizer, a própria loja reflete isso, né? Então, até um exemplo, né? Por exemplo, assim, na Lacoste a gente prega muito, porque é uma marca que veio do esporte, que nasceu do tênis. Então, a gente prega muito a prática de esporte. Eu quero que, culturalmente, eu quero que as pessoas tenham paixão por esporte, principalmente esporte de raquete. O que eu faço para isso? Eu tenho quadra de tênis de graça, beach tênis, aula de beach tênis de graça, eu tenho Well Hub, Total Pass, faço torneio, porque as minhas ações como empresa, elas têm que moldar o comportamento das pessoas. Só que eu não posso chegar para a pessoa e falar, você vai fazer esporte. Eu não posso. Mas eu posso dizer, olha, isso aqui é importante. A gente entende que fazendo esporte vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar a sua autoestima e, obviamente, tem a ver com o DNA da empresa. Então, é uma coisa meio que liga a outra. Obrigada. 40% de desconto para você também. Temos mais uma pergunta aqui. Primeiro, Carolina, parabéns pela apresentação. Estou aqui, ó. Eu sou Leandro, tá? Trabalho com a parte de design organizacional e engenharia e automação de processos. Eu fiquei muito feliz. Uma, por você ser da área de RH, que é bacana, e outra coisa, quando você fez o conflito, que eu quero te fazer uma pergunta só para você compartilhar alguma experiência, que geralmente as transformações digitais eram realizadas por escopo de TI, né? E teve sucesso, insucesso, enfim, mas envolve muito pessoas também. Quando você traz isso, eu achei super interessante, queria que você compartilhasse alguma experiência, algum ponto assim, alguma dica com o público aqui. Então, acho que a primeira coisa é o seguinte. Bom, primeiro, obrigada. Por que a gente resolveu, né, até trazer esse tema, né, falando com pessoas que nem são, né, de RH? Porque a transformação, ela só acontece se as pessoas quiserem, né? Então, a gente vê muito projeto e muito sistema que fica cascateado, né, nas empresas. Quem aqui já viu um sistema cascateado assim, na empresa por falta de uso? Vocês estão tímidos, né? Acho que tem mais. Né? Então, tem muita empresa que compra, né, sistema, que traz sistemas, e às vezes tem uma rede de sistemas, e eles não saem do papel, ou porque era um projeto de TI, e não teve, né, um trabalho, né, de planejamento, de envolvimento das pessoas, era só uma ideia para melhorar um problema sistêmico. Quando você trata a coisa dessa forma, eu vou melhorar um problema sistêmico, a chance de ter adesão é muito baixa, porque as pessoas precisam entender
Qual é a minha vantagem? O que eu vou ganhar nisso? Qual é a eficiência que eu vou ter? Né? Então, a partir do momento que elas entendem isso, e por isso que entender de mudança de comportamento é importante, por isso que entender o que eu faço com as pessoas para envolver as pessoas. Então, deixa de ser... Ninguém aqui, talvez, tenha escolhido trabalhar com pessoas. Né? Talvez vocês tenham escolhido, poxa, eu vou trabalhar com sistemas, com projetos, enfim, com finanças. E, de repente... comecei a gerir pessoas. Que saco! Ou que desafio, né? Porque é muito desafiador. Então, se você não entende como é que as pessoas funcionam, você vai estar falando A e as pessoas estão entendendo B. Então, liderança efetiva exige que você entenda o funcionamento do cérebro humano. Exige que você entenda o comportamento humano. Né? Por mim, todo líder faria um curso ou de coach de pessoas, ou de mentoria, mas... E aprenderia alguma coisa sobre neurociência, porque a gente precisa entender como é que o cérebro humano aprende, como é que o cérebro humano muda e como que o cérebro humano é recompensado e incentivado. Não sei se respondi a tua pergunta. 40%. Carolina, muito, muito obrigado. Salva de palmas mais uma vez para ela.